Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen. Tá começando mais uma temporada do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado, falando diretamente de Matinhos, no litoral do Paraná. E comigo está aí o Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, da região metropolitana de Curitiba, e também o @Vini_Lorenzi, Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Robson e Vinícius e Robson, deem aí a primeira consideração de vocês para os nossos ouvintes. Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos muito felizes de voltar a gravar o Made from TV. Eu já tava enchendo o saco do Robson. O Robson tá numa preguiça do cacete de gravar as coisas, mas estamos de volta. Aí muita gente já tava enchendo o nosso saco também. Quando é que volta as gravações? Quando é que volta o Made from TV? Quando é que volta a minha opinião? Então tá aí, né, o Made from TV voltando agora. E já temos um tema aí que os nossos ouvintes vão se identificar com esses temas, né, Ricardinho? Porque são umas coisinhas aí que já estão enchendo o saco, né? Como já dizia o Vinícius, quem sabe rola uma parte 2. Oi. Porque não falta coisa pra esse tema, inclusive. E o tema desse primeiro episódio aqui da nossa 4ª temporada do Made from TV é séries mais repetitivas e formulaicas já exibidas na TV brasileira. Vamos falar aí de várias séries que passaram aí na televisão brasileira e que muitas vezes até continuam passando, com a fórmula sendo repetida a exaustão, né? Os formatos vêm se repetindo e a gente vai abordar isso no programa de hoje. Esse que é o Made from TV, o primeiro episódio da 4ª temporada. Chegamos! No episódio de hoje... Popeye, Pokémon, Big Brother Brasil, WWE, Luta Livre na TV, Power Rangers, Scooby-Doo, Teletubbies. Programas repetitivos e formulaicos da TV brasileira. E a gente inicia esse episódio do Made from TV falando sobre séries de investigação policial, tipo Criminal Minds, CSI, Lei e Ordem, NCIS e outras que passaram e continuam passando aí na televisão, seja na TV aberta ou na TV a cabo. Continua a mesma fórmula, passando a exaustão e fazendo sucesso. Segunda, 9 da noite. Quando um assassinato acontece, os investigadores Grissom, Catherine, Nick, Warren, Sarah e Greg entram em cena. Vamos atrás da mentira. E para estes policiais, não existe crime sem solução. CSI. E a gente te pegou. Investigação criminal. A partir desta segunda, 9 da noite. Não são crimes comuns. Ele é um assassino em série. Não são vítimas comuns. Ela foi largada na rua em frente ao hospital. Para investigar cada caso, uma equipe especial. Porque os culpados precisam ser punidos. Você sabe que vai ser condenado à morte. Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. Um grande sucesso mundial agora da CNT. Estreia segunda, dia 17, 10h20 da noite. Gostaria só de fazer um disclaimer, né? Que o pessoal que estiver ouvindo aí, que a gente fez esse tema e tal, mas isso não significa que as séries sejam ruins. Elas só seguem uma determinada fórmula que você meio que acaba percebendo que acaba rolando em todo episódio de toda temporada e coisa e tal. Então, dessas que você citou aí,
Eu acho interessante até certo ponto o Criminal Minds, porque eles meio que investigam caras malucões, né? Que são assassinos em série. Geralmente esses assassinos em série, cada um tem algum esquema diferente, assim, né? Não é simplesmente, o cara vai lá e mata e é isso aí. Geralmente, sei lá, o cara vê visões, ele vê rolas voadoras, não sei, alguma coisa assim. Só que... Caralhinhos voadores na parede do banheiro, né? Tipo isso. Só que a parte formulaica dessa série, ou dessas outras séries também que foram mencionadas aí, é que geralmente é assim, sempre começa o episódio quando tá acontecendo o crime. Aí o pessoal descobre que rolou o crime, um corpo, um cadáver, sei lá o que. Aí eles começam a investigar. Aí sempre aparecem uns suspeitos, isso e aquilo, só que nunca é os primeiros caras, né? Porque senão o episódio ia acabar rapidamente. E daí quando tá chegando lá no final do episódio, daí eles finalmente descobrem quem que é a pessoa, onde que ela tá. E eles conseguem chegar e impedir que ela faça mais uma vítima. No caso do Criminal Minds, isso sempre acontece. E eu acho até engraçado, porque ao mesmo tempo que você fica pensando assim, mano, são sei lá quantos episódios por não sei quantas temporadas. Se cada episódio tem o serial killer da semana, né, diferente, eu não queria morar onde eles moram. Porque você tá louco? Morar num lugar que tem tanto serial killer assim, tá louco? E ao mesmo tempo é um certo desperdício de ideias, porque às vezes tem algum vilão legal que eles poderiam pegar a história do cara e fazer algum filme sobre ele ou alguma coisa assim, mas que simplesmente ele é o vilão da semana. Então é isso aí, ele vai se fuder e pronto. Ele vai se fuder e acabou! E acabou! Essas séries de investigação policial relembram muito a afinada patroa da minha mãe, que ela adorava assistir isso aí, volta e meia quando eu tava por lá, né? E aí a gente assistia, eu e ela, acabava assistindo junto, e ela me contava assim, eu já assisti isso aí umas 5 vezes. E ela continuava olhando. Aí ela falou que... massageava os pés, né? Não é pra tanto também. Ela disse assim, eu já assisti isso umas 5 vezes, quer ver o que vai acontecer agora? Aí ela ficava olhando. Ela gostava muito do CSI e do Law and Order, né? Que eu ia falar Law e Ordem. Aí ia ficar beleza. Né? Que passam no AXN, né? Nos canais AXN. Mais o CSI, mas esse Criminal Minds eu nunca peguei ela assistindo esse aí. Então, sinceramente não sei. Mas eu não sou muito de assistir. Mas quando tava passando ali na TV dela e tal, eu parava pra olhar, né? E realmente é bem do jeito que o Robson fala, né? Geralmente começa calma a série, dali a pouco, sei lá, toca o telefone do policial lá, o policial vai atender a ocorrência, tem gente morta, aí acha o corpo, aí chega a perícia, começa a examinar, esse aqui tomou uma facada no saco, esse aqui tomou um chute na cara, e assim vai, né? É que eu tava vendo aqui, né, nessa lista que o Robson colocou, ele incluiu o NCIS. Eu não sei, porque eu assistia muito a NCIS Los Angeles, que não era assim tão investigativa, era mais assim pra parte da ação, era mais como se fosse assim Havaí 5-0, tal. Eu também assisti isso aí. A NCIS, a original, é uma série assim mais investigativa, Robson? Na verdade eu só joguei aí na lista, porque pra mim é tudo igual, entendeu? Não, porque se você for pensar desse jeito, dá pra colocar a NCIS Los Angeles, que é a que eu assisto, que é com o Chris O'Donnell, que eu acho legal pra cacete. Próprio Havaí 5-0, né, o remake também, eu acho massa. Se for pensar assim, Magnum também, né, que também é questão de investigação. Monk, Castle, Castle eu assisti inteiro. Castle também, O Vinícius, ele comentou um negócio interessante ali. Velho. Que nada patroa da mãe. Isso. Só que com a minha mãe acontece o contrário. Ela pode ver 500 vezes no mesmo episódio que ela não lembra. Porque eu acho que já virou tudo um amálgama na cabeça dela, de tanto CSI, Law and Order e não sei o que. Acho que já virou tudo a mesma coisa. Porque tinha uma época que eu chegava do serviço e eu ficava sem fazer porra nenhuma, daí de vez em quando eu ficava assistindo televisão lá com ela, e aí ela colocava uns episódios que até eu lembrava o que ia acontecer, sendo que eu nunca vi essa merda. Aí eu falava pra ela, porra, você já assistiu isso daí? Eu não lembro. Claro que já vai acontecer isso e aquilo. Você anda vendo escondido. Eu não, porra, eu tô assistindo junto com você. É que nem a tua avó vendo novela, né?
Eu não lembro, filho. É sempre a mesma merda. Ah, não lembro de ter visto. Aí passo a merda da novela 600 vezes, não vale a pena ver de novo. Ah, eu não lembro. Sobre essas séries que o Robson colocou na lista aqui, CSI foi uma que eu abandonei no meio do caminho, porque eu detesto série que troca de protagonista no meio. E Lei e Ordem, eu acompanhei mais aquele spin-off que passa na CNT, que é a Unidade de Vítimas Especiais. Até a gente fica zoando que na verdade a CNT ela deve ter um DVD lá, um disco lá que deve ter só uns 15 episódios que ela deve rodar em loop, porque pô, da onde que a CNT vai conseguir grana pra passar, comprar os direitos da série, né, pra passar no canal, sendo que a CNT é um canal ferrado e a gente sabe muito bem. É quase uma Rede Brasil. Esse Law and Order Special Victims Unit, eu lembro que eu assistia muito na casa dessa patroa da mãe também, ela assistia muito essa porra. Isso aí não é uma versão que é tipo, comeram meu cu, agora vão ter que me ajudar aqui, sei lá, não era isso? Sim. Eu acho que era por aí mesmo. É uma que tá acho que as vítimas chegavam lá e tal. É uma que tá o Ice-T no elenco, né? Aquele rapper. Ah, tô ligado. Mas é isso aí, como eu disse. O original, eu acho que ele tem 1 bilhão de temporadas, não é? Eu acho que ele é uma das séries mais longas que existem, acho, não sei. E além de ter 1 bilhão de temporadas, tem uma cacetada de spin-offs, né? Além desse, pois também eu me lembro do Law e Ordem Criminal Intent, que passava na Record, que era aquele Vincent D'Onofrio, era um dos protagonistas. Ah, é verdade. O mesmo cara que fez o Wilson Fisk. Tô vendo aqui, são 6 spin-offs, então é muita coisa. Eu tô vendo aqui. É a turma da Mônica no negócio. Tipo isso. Tem o Law and Order, que é só isso, né? Daí tem o Special Victims Unit, tem o Criminal Intent, que o Ricardo falou, tem o Trial by Jury, tem o Law and Order Los Angeles e tem o Law and Order Organized Crime. E tem o Hate Crimes também. Ah, louco. The Target Across Al-Qaeda. E esse Organized Crime, ele tá sendo produzido agora, inclusive. É legal que Organized, ele fala Organized. E Crime, ele fala Criminal, né? Crime, é uma beleza a minha produção. Mas enfim, essa que eu falei agora, do Organized Crime, tá sendo produzida agora. Em 2021 começou e tá no ar até agora. Isso aí é produzido pela NBC, né? A nossa querida NBC. E pelo jeito eles gostam da laranjinha, né? Não cansam de espremer ela. Não vai acabar nunca assim. E a gente segue com o nosso programa agora falando de Scooby-Doo, que é outra franquia que atola a televisão mundial e brasileira desde lá dos tempos de Hanna-Barbera até hoje em dia. Temos aí o desenho do Scooby-Doo em várias e várias versões. Tem séries, tem filmes, hoje, né? Tem muita coisa. No sábado no SBT, acho. Passa, né? Mas que tem episódios novos produzidos não tem mais, né? Eu acho. Mas que passa. Na verdade até tem. Inclusive episódios novos que até os caras se obrigaram a ter que trocar os dubladores tudo, porque os originais morreram, né, aqui do Brasil. Olha a que ponto chegou, né, os dubladores morreram. Sim, o Mário Morjardim, né, que era o do Salsicha, acho, se não me engano. E já foi também, o Orlando Drummond, que era o Scooby-Doo, já foi, então... Acho que agora o Execrável dubla o Scooby-Doo, né? Guilherme Briggs. E o McKay de Visita dubla o Salsicha. Mas enfim, o Vinícius, ele curte o Scooby-Doo? Pior que eu gosto, eu sempre gostei, desde que eu era pequeno. Mas eu via mais o Scooby-Doo Cadê Você, né? Que era o Where Are You, no caso. O que mais passava no SBT era esse. Além também do que há de novo Scooby-Doo, que é o What's New Scooby-Doo. Passava muito também no SBT, era esse que eu assisti, além dos filmes. Chega a ser irônico, né, esse nome, o que há de novo, né, porque, porra... E o pior que não é a invenção da dublagem brasileira, é o nome mesmo da série, né, What's New Scooby-Doo. Mas eu assisti esses dois, né, que são as séries, e os filmes eu assisti aquele, né, o Scooby-Doo, que é o filme mesmo, de 2002, e o Scooby-Doo 2 Monstros à Solta. Além das animações que também teve em filme, que era o Scooby-Doo e a Perseguição Cibernética, e Caçada Virtual, não lembro mais o nome. Que é isso?
E a gente pode citar também uma série isolada que foi lançada em 85, que são Os 13 Fantasmas do Scooby-Doo. Também temos aí O Pequeno Scooby-Doo, que foi lançado, se não me engano, lá no final dos anos 80. E o episódio crossover de Scooby-Doo com Supernatural, né? Que os dois personagens da série Supernatural se tornaram um desenho e foram mandados lá pro universo Scooby-Doo. Puta que pariu. Esse do Pequeno Scooby-Doo acho que passava aqui no Brasil também e eu assisti. É, que aquele que o Fred sempre achava que o culpado era o Ruivo Herring e na verdade não era ele, né? Nunca foi ele. Sempre achei uma merda, né? Porque, pô, eu sempre gostei de desenho animado, animação no geral. Mas, cara, não sei, até quando eu era criança eu achava uma merda, porque eu achava meio infantiloide absurdamente grande, assim, o nível, né? E também era sempre a mesma bosta que acontecia, sem falar que é muito chapante, né? Tipo, tem uma porra de um cachorro que fala, mas é só ele também. Depois teve aquele, acho que é sobrinho dele, sei lá, que todo mundo odeia ele. Ah, o Scooby-Doo. É, Scooby-Doo, todo mundo odeia ele. E tem aquele primo dele que é o Scooby-Dão. Esse já, graças a Deus, nem lembro. E aqueles episódios crossover também, né? Que aparecia o Batman junto, que inclusive é responsável por aquele grande meme, né? Que é claro, Salsicha, bate leite pra todo mundo. Batman, quando chegarmos na Batcaverna, posso fazer uma bate-boquinha? Pode, Salsicha. Todos faremos um lanche. Bate leite e biscoitos para todos. Bate leite? Uma coisa que eu acho que é verídico é que o Scooby-Doo, ele é a série que, se você juntar o número de episódios de todas as versões que já teve, eu acho que ela é o maior número de episódios animados de uma série americana ou alguma coisa assim. Só não chega a ser tipo a série com mais temporadas, porque não tem temporadas, né? São séries assim, isoladas, que é tudo a mesma merda no fim das contas, né? É sempre, o que tá acontecendo alguma merda aqui, vamos investigar. Aí vamos fazer uma armadilha que geralmente dá bosta. Aí chega no final, é o pau no cu aqui que tá fazendo tudo isso. Daí tira a máscara, daí nunca é um negócio sobrenatural de verdade, sempre é um cara que faz as geringonças mais surreais. E você tem que ligar totalmente a sua suspensão da descrença para você realmente acreditar que aquilo aconteceria na realidade. Mas é que a série tem uma lição de moral, Robson. Ela mostra que os verdadeiros monstros são os seres humanos. Uau! E que cachorros são capazes de falar. Pois é. Mas assim, para não dizer que tudo no Scooby-Doo é uma merda, tem uma série que eu acho que se chama Scooby-Doo Mistério S.A., que ela é passável. Vamos dizer assim, eles tentaram fazer uma coisa um pouco mais adolescente para adulto, assim, e tal. E eu também acho legal quando o vilão fala, tipo, eu iria me safar se não fossem essas crianças intrometidas. Isso aí já virou um meme referenciado em 1 bilhão de coisas diferentes. Seguimos com o Made Front TV, agora falando sobre séries médicas. House, Good Doctor, Plantão Médico, Chicago Hope e outras que infestavam a nossa televisão. Plantão Médico. Eles acabaram de se formar e já encaram os maiores desafios. Não queremos que tenha o bebê no corredor. Coloque as mãos entre as pernas dela e segure a cabeça. Uma equipe trabalhando no hospital que não para nunca. Eu tenho que operar. Sua única chance dele. Onde uma decisão pode significar a vida ou a morte. Não pode, você é um residente. O que quer que eu faça? Esse homem pode morrer enquanto discutimos. Plantão Médico, série inédita, estreia amanhã, depois do Fantástico. Globo e você, tudo a ver. A Record está com tudo. Chicago Hope. Precisamos fazer alguma coisa já, e sua esposa morrerá. Num hospital onde enfrentar a morte é rotina. Precisa ser forte. E no momento isso é tudo. Pessoas buscam, acima de tudo, reencontrar a vida. Bem-vindo de volta. Chicago Hope. Episódio inédito. Nesta sexta, 10h45 da noite. Teve até aquela do Sob Pressão que a Globo fez, que eu acho aquilo uma bosta.
É como se não bastasse ainda as séries estrangeiras, ainda tivemos a versão nacional, né? Que é essa aí que o Vinícius falou, né? Essa série brasileira ó, também seguia uma fórmula assim e tal? Tá dentro das séries médicas, né? Retratava os desafios de um médico no sistema público de saúde brasileiro, que é uma bosta. Que desculpa que eu vou dar pra colocar virose no receituário do cara. O House, né, cara, eu acho que foi a grande série que puxou todas essas outras aí. Eu não sei se teve uma antes que fez sucesso suficiente pra isso. Na verdade teve essas duas que eu citei por último, que é Chicago Hope e Plantão Médico. Chicago Hope, se não me engano, começou lá nos anos 80 e Plantão Médico, né, que é ER, começou nos anos 90. O Plantão Médico tinha George Clooney, ainda no começo da carreira cinematográfica dele, ele fez muita série antes de ir de fato pro cinema, e o Chicago Hope que tinha o Adam Arkin, que era o George Clooney genérico. Dos pobres. Mas eu acho que a House foi a que teve grande mídia, né, e tal, aquela coisa toda que todo mundo referenciava, inclusive o House é um personagem da Turma da Mônica jovem. Ah, não. O House foi zoado até num sketch do Parafernália, era o Dr. Gregório Casa. Gregório Casa. Eu tenho aqui uma edição da Turma da Mônica jovem aqui que aparece o Dr. House. E é House com R-A-U-S-E. Mas claro, né? Maurício de Souza sempre tem que colocar, né, uma variação aí pra burlar os direitos autorais, né? Tipo quando teve uma história do Chico Bento em que o primo da cidade do Chico Bento começava a falar um monte de super-heróis, e daí era o Batimão, o Super-Homão, a Mulher Maravilhosa, o Homem Aracnídeo, os Cavaleiros do Horóscopo. O Hulk era como se pronuncia R-U-L-Q-U-I. Que ao mesmo tempo que dá uma burlada nos direitos autorais, ele também tira o pessoal pra retardado, né? Tipo, vamos fazer os burros saber ler aqui direito. Mas voltando ao tema, né? O House era uma série que me dava raiva quando a minha mãe assistia e eu ficava vendo junto pra ver qual que era. Porque é sempre a mesma merda também, tipo, é que nem a porra da investigação que eu falei, só que ao invés de crime é uma doença. Então o cara só vai descobrir a doença no final do episódio e antes ele vai tentar um monte de merda e blá blá blá. Só que é engraçado que todas as doenças raras e imagináveis na Terra vão parar no hospital onde ele trabalha, né? Então eu acho incrível isso. O Robson lembrou aí do CSI e acabei de me lembrar aqui de uma série que mistura a temática investigação com a temática médica, que é Medical Investigation, que aqui no Brasil passava no SBT. Teve uma temporada só de, se não me engano, 25 episódios, e aqui no Brasil tinha o belíssimo nome de Esquadrão Socorro. E era também um grupo de médicos que ficava investigando daí a causa de doenças, epidemias, essas coisas. Enfim, era o CSI das Pereba. Porra. Aí, foda. O Vinícius até morreu ali. Não, chegou a me dar sono, que credo, pelo amor de Cristo, Jesus amado. Essa mistureba toda me fez lembrar também uma série que, se eu não me engano, também passava no EXN, mas bem lá no começo dos anos 2000, que, se bobear, eu acho que essa porra era até uma série alemã, que era, acho que Medicopter, alguma coisa assim. Basicamente eram os caras que ficavam fazendo resgate numa porra de um helicóptero, então tipo, uau, que emocionante. Era tipo o Capitão Hamilton lá, só que... Comandante Hamilton. Capitão Hamilton. Você falando isso me fez lembrar de uma série que passava na Globo que misturava, os caras eram bombeiros, paramédicos e policiais ao mesmo tempo, que era aquela força de emergência. Porra! Daqui a pouco os caras vão salvar até cachorro na rua, sei lá. E outra coisa também é que os caras quiseram criar um personagem tipo, vamos fazer que ele tem um problema aqui também, não sei o que. Então o cara tem um problema na perna dele, e aí eles falam que o cara não consegue se curar, ou sei lá o que. Só que se você pensa que ele já fez vários tratamentos extremos para tentar descobrir doenças, sei lá, por que ele não serra a perna dele, então, se bota uma perna de robô, sei lá, entendeu? O interessante é que ele é um cara que é manco, mas anda de moto.
O Dr. House lembra aquele velho filho da puta que era pai da Carminha na Avenida Brasil. Que era manco, mas não era manco porra nenhuma, né? Mas o The Good Doctor, eu não cheguei a assistir nenhum episódio, mas um ex-colega de trabalho, porque ele foi mandado embora esses dias, falou que ele assistia essa série e ele começava a me contar umas partes, umas coisas lá, só que, cara, acontecem uns negócios assim tão absurdos que eu falei pra ele, você tem certeza absoluta que essa série que você tá me contando não é uma série de comédia? Porque se você colocar uma claque, eu acho que vai virar tipo a série mais zoeira dos últimos tempos. E tanta merda que ele me falou que acontece nessa porra dessa série. E sabe o que é mais interessante? É que essa série, na verdade, é uma refilmagem, é uma versão americana de uma série coreana. Nossa! Meu! Olha onde os caras foram escafarafunchar. Ou seja, poderia ser pior, poderia ser um dorama que estaria passando. Nossa! Meu pai do céu. E seguimos aqui com o Meio de Front TV, agora falando de Teletubbies, que eu particularmente já achava um lixo na época e que foi ganhando reprises, mais reprises, deixou de passar na Globo, começou a passar em outros canais, mas enfim, essa praga continuou infestando a televisão brasileira. Ô Vinícius, assistia. Não, ele não é do meu tempo, né? Acabou sendo um pouquinho antes. Claro, eu acabava ali com meus 4, 5 anos de idade, acabando tendo um pouco de influência disso, né? Acabava vendo muitos brinquedinhos dos Teletubbies e tal, mas assistir o programa mesmo, eu não assisti. É que o Teletubbies, ele tinha a versão original e tinha uma versão que passava aqui no Brasil que parece que até eles misturavam umas imagens que eram, sei lá da onde que a Globo tirava aquilo lá, mas eu acho que eram crianças brasileiras fazendo merdas lá, sei lá o que Não, isso aí, essa parte era filmada no Rio de Janeiro, era sempre naquela parte em que os Teletubbies começavam a olhar naquela tela que tinha na barriga deles. Aí sempre mostrava assim umas imagens de criança brasileira brincando. Só que daí a série, como eu disse, ela deixou de passar na Globo e começou a passar, se não me engano, na TV Brasil. Quando os episódios passavam na TV Brasil, na hora que chegava essa parte dos Teletubbies olhar pra tela da barriga e ver criança brincando, as coisas, aí mostrava crianças inglesas. Porque a merda era de lá, né? Inclusive era produzido pela TV estatal da Inglaterra. A BBC, todos nós sabemos que BBC significa Big Black Cock, não é mesmo? Eu vou explodir a mente dos ouvintes e acho que do Vinícius, que nunca parou pra pensar nisso, talvez. O Ricardo falou ali que, né, tem uma hora que meio que aciona uma televisão na barriga deles e tal. Por que a série se chama Teletubbies? É porque tele é de televisão e Tubbies é de barriguinha. Ou seja, eles são os barriguinhas de televisão. Descobrimos o nome, por que é um nome tão escroto, é por causa disso. E daí que surge o personagem Barriguinha Mole, que é o mascote daquela marca de leite, cujo comercial escroto ganhou o YouTube. Barriguinha Mole é uma missão, hein? Ainda não tô nesse ponto, quer dizer, ainda tá duro um pouco. Só pra encerrar, o lance do Teletubbies, ele não só era uma série no geral repetitiva, né? Porque basicamente todo episódio eu achei começava e terminava do mesmo jeito. Quando você falou noje, eu achei que você ia falar uma série nojenta. Não deixava de ser também. Mas assim, eles mesmos ficavam enchendo o saco com um negócio que virou até meme. Eles ficavam falando de novo, não sei o que. Meu Deus, e daí eles ficavam repetindo a mesma filmagem, a mesma merda que tinha passado. Aquilo era praticamente uma tortura. Isso sem falar nas lendas urbanas, né, que surgiram dos Teletubbies. Tipo, porque o Teletubbies que usa bolsa é viado. Não sei o que. A criançada vai virar tudo gay, que porra é essa? Inclusive tem a lenda de que um dos Teletubbies era gay. Vinícius, ouvinte premiado. Tá. Ligar. Não, mas você diz o cara que fazia o papel lá ou você tá dizendo o personagem? As duas coisas, mas enfim.
O que diz a lenda é que o Tinky Winky, né, além dele ser roxo, que seria uma cor assim mais propensa, né, para os homossexuais na época, ele teria um triângulo na cabeça que seria o símbolo dos gays, que eu não sei de onde que tiraram isso, e o fato dele ter uma bolsa também contribuiria aí para essa lenda de que o Tinky Winky seria um personagem gay, como se os outros não fossem, né? Como se os outros fossem machos. A única diferença é que ele tirava um vibrador da bolsa, só isso. Bom, pelo que tá aqui, a série foi exibida lá, né, na BBC, entre 97 e 2001. Eu não sei exatamente quando foi exibida aqui. Na Globo, mas, se não me engano, chegou em 98 ou 99. Ah, então, aí se até quando foi exibido aqui, eu sinceramente não vi. Talvez se eu tenha visto quando eu era, sei lá, tinha 1, 2 anos de idade, então é por isso que eu realmente não me lembro de ter visto, mas eu lembro que tinha nas lojas de brinquedo, né, que eu ia lá encher o saco da minha mãe pra comprar, tinha os brinquedinhos dos Teletubbies na época já. E já que a gente tá falando de um grupo com a masculinidade questionável, vamos agora abordar aqui RuPaul's Drag Race e seus spin-offs, que é esse reality show das drag queens, não é mesmo, Robson? RuPaul eu meio que comecei a assistir por osmose, né? Porque a minha namorada gosta de ver essa parada aí. Tem, sei lá, em qual temporada tá agora, acho que deve ser, sei lá, a 15ª, 16ª, ou coisa assim. E tem um monte de spin-offs e tudo mais. Se você assistir mais assim pelo lado da comédia e tal, porque às vezes elas fazem uns desafios lá que tem a ver com stand-up, ou com interpretação, isso e aquilo. Ficam fazendo umas fritadas lá às vezes. Então aí ok. Só que o problema é que realmente, se você viu uma temporada, você viu todas. Porque por mais que eles tentem mudar uma coisa aqui e ali, no fim é sempre a mesma merda. Começa o programa com não sei quantos participantes, aí eles sempre fazem um desafio mais simples, depois um desafio mais complexo. Geralmente tem algum desfile, de estilo desfile de moda e tal, para mostrar a roupa que eles produziram, que eles usaram, que eles compraram, sei lá, roubaram. E daí sempre o que se deu mal no desafio, geralmente eles escolhem os 2 piores, né? Aí eles têm que fazer um desafio final que eles começam a tocar uma música e eles têm que fazer uma dublagem, uma performance. Então aí elas rasgam o cu ao vivo lá para tentar fazer a performance mais exagerada possível, para tentar ganhar e continuar o programa e tudo mais. Só que aí você pega isso daí e repete infinitamente. Puta então, que pariu! Quer dizer então que eles se basearam no Clube do Bolinha e o quadro Eles e Elas! Ai! A música que o povo gosta! Pois é, o Silvio Santos tinha muito disso também. Raul Gil também. Então é isso, tipo, não é, ai meu Deus, eles estão sendo homofóbicos. É que o bagulho é repetitivo pra caralho mesmo. E o mais triste é que recentemente eles fizeram uma versão brasileira, acreditem se quiser. E foi a coisa mais perebenta que eu já vi, sério. É um negócio muito fraquinho. Eu via mais isso no Silvio Santos. Eu nem conheci esse RuPaul aí, depois que o Robson que nos apresentou a risadinha dele, né? Que eu fui ver mais ou menos que ele é engraçado, entendeu? Ele é um bom apresentador. Só que é foda que colocaram ele de mascote, vamos dizer assim, num programa que, né, é meio chatinho. Começa a encher o saco. Tu aguenta até um determinado ponto. Depois que tu vê que a coisa é só aquilo ali, não sai mais nada daquilo ali, tu já começa a cansar, né? Eu via mais realmente esse tipo de competição no Silvio e no Raul Gil, né? De vez em quando o Ricardo já lembra mais do Bolinha, que é uma coisa um pouquinho mais pra trás ali. E reza uma lenda urbana de que o Bolinha, ele pegava os travecos. O Bolinha era chegado numas pessoas que escondiam as bolinhas, né? Quando ele queria se esconder, ele procurava os travecos, né? Tá certo, é isso aí. Pera aí, como é que é?
Já que os travecos escondem as bolinhas, quando ele queria se esconder, ele procurava os travecos pra ele se esconder. Ah, eles iam aquendar o bolinho, então, caralho. Isso. Bolinha, bolinha, está na hora de você cheirar uma linha. E a gente segue com o nosso meio de Front TV, agora falando de Pokémon. O Robson, que é mais versado nessa questão dos animes, eu não sei se o Pokémon segue até hoje, mas enfim, seguiu por muito tempo na programação aí da televisão brasileira, inclusive inspirando outros canais a buscarem atrações muito parecidas para tentar bater de frente, como é o caso da Globo, tentando trazer aí o Digimon para concorrer com o Pokémon. Pokémon. Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Estes são os novos astros do desenho animado. Os Pokémon são um barato. Venha se divertir com Pokémon. De segunda a sexta, 11h30 da manhã, no Eliana e Alegria. É interessante porque ele é um jogo, né, que saiu para os videogames da Nintendo. Quando eles decidiram fazer a versão animada, eles meio que pegaram de inspiração os próprios Pokémons e tal, mas eles botaram lá um protagonista e tudo mais, que não era exatamente o mesmo personagem do jogo de videogame. Então é até curioso porque nessa época eles estavam já com aquela mania de... não é americanizar, eles estão, como é que fala aquela palavra? Localizando, né? Localizar a dublagem, assim, porque eles meio que imaginavam que ia ser meio foda da criançada decorar lá 100 e não sei quanto nome de Pokémon em japonês lá, e aí eles fizeram adaptações, né, de todos os nomes dos Pokémons quando fizeram a versão em inglês, e foi a versão que foi pro resto do mundo e o pessoal acabou conhecendo. Por exemplo, o nome do personagem não é Ash no original, eu não lembro qual que é, mas... É Satoshi! Parece nome de motoca. Os caras lá também da equipe Rocket, lá daquela merda também, é outros nomes lá e tal. Mas enfim, é sempre a mesma merda também. É o tontão do Ash lá, que vai pra puta que pariu, num lugar novo, daí ele sabe que tem uns Pokémon idiota novo lá, e daí ele tenta pegar o Pokémon idiota, e daí vem a equipe Rocket idiota, que tenta pegar o Pikachu idiota, e daí eles falham, e sendo idiotas, e daí eles aprendem uma valiosa lição de moral, sei lá o que, e daí o Ash idiota vai pra outra cidade idiota e repete isso 1500 vezes. Porque eu já até perdi as contas de quantas temporadas existem. Só sei que a única coisa revolucionária que eles fizeram é que parece que recentemente eles aposentaram o personagem do Ash e botaram outro protagonista, finalmente. Tipo, demoraram só, sei lá, 25 anos pra fazer isso. Eu achei que você ia dizer que a única coisa revolucionária que eles fizeram foi quase matar as crianças de ataque epilético lá no Japão. Pois é. Isso aí foi a melhor parte. Pra situar aqui o Robson, a série começou em 97 e tá no ar até hoje. Ou seja, tem aí no mínimo 26 temporadas, né? É a malhação dos animes, né? E cada temporada deve ter o quê? Uns 80 episódios? Então, puta que pariu. Realmente um saco pra aguentar, né? É brabo. Teve uma época que eu gostava, né? Quando eu tinha ali, sei lá, meus 7 a 10 anos ali, eu gostava, mas não de comprar joguinho, comprar os personagens ali e tal. Eu gostava, né? Tava ali e tal. Eu também gostava, eu assistia com uma certa frequência, né? Só que não assim de realmente acompanhar na ordem todos os episódios e tal. Só que eu tinha também coisas relacionadas ao Pokémon, mas não era tipo nada oficial, que nem o Vinícius falou, de jogos mesmo e tal. Geralmente era, sei lá, algum álbum de figurinha, ou aqueles tazos lá que tem aquela história que eu roubei os tazos do Luciano. Ou uns brindes que você podia ganhar comprando Guaraná Antártica também, né? Umas paradas assim. E a primeira geração do Pokémon em si é legal. Depois eu meio que caguei, andei, foda-se tudo, é isso aí. Eu acho legalzinho, né? Mas é como disse o Robson, né? Não muda nunca. E eu lembro que eu entrei um pouquinho, isso eu tenho um pouquinho de vergonha de confessar.
Mas eu entrei na modinha da época de procurar Pokémon na rua, né? Mas foi só nos primeiros dias ali, no primeiro porque depois mês. Quando você percebeu que não funcionava direito, você desistiu, né? Cada geração tem o jogo do tigrinho que merece, né? Mas pelo menos esse não te roubava dinheiro. O jogo do tigrinho rouba dinheiro. Seguimos aqui com esse que é o primeiro episódio da 4ª temporada do Made Front TV, falando de Popeye, que é outro desenho também que desde quando começou a passar na televisão brasileira segue passando, inclusive com várias versões, né? Eu me lembro na época em que esse desenho mais antigo do Popeye, que entrou em domínio público algum tempo atrás, passava no SBT, ao mesmo tempo que a versão dos anos 80 passava na Globo. Enquanto o SBT mostrava a versão da King Features Syndicate TV, que foi produzida de 1960 a 62, a Globo mostrava a fase Hanna-Barbera, que foi produzida de 78 a 88. Então você tinha o Popeye com roupa de marinheiro, toda branca, no SBT, e na Globo era aquele Popeye com uma camisa azul de gola vermelha, a Olivia Palito nos traços meio diferentes, o Brutus também desenhado de um jeito meio diferente. Eu também lembro de ter essas opções, né? Tipo, você quer ver o mais antigão, você bota no canal tal, se quer ver o outro, você bota no outro. Só que é aquela história, né? Eu acho que em matéria de animações eu prefiro, sei lá, Tom e Jerry ou Pica-Pau, porque o Popeye realmente, né, é sempre a mesma porra que acontece lá, né? O cara vai, se fode, querem comer o cu da Olivia Palito, daí ele usa a porra do espinafre, daí fica forte, daí ele bate no outro bobão, e é isso aí. Eu gostava de assistir o Popeye realmente, mas não era a minha série favorita, né? Realmente eu gostava mais do Pica-Pau mesmo, e como diz o Robson, o Pica-Pau é tão besteirento que tem a pica e tem o pau, mas enfim. Popeye era legalzinho assim, mas como eu disse o Robson, não me chamava muita atenção, assim, se tivesse passando eu olhava, mas não era nada que empolgava a gente, né, porque a dinâmica era a mesma, né, o Popeye tava lá fazendo as coisas dele, dali a pouco o filho da puta do Brutus quer comer o cu da Olivia, daí ele não consegue pegar a Olivia de primeira, daí tem que tomar o espinafre pra poder bater no Brutus, bobão, e assim vai, né, era desse jeito. Uma coisa que eu lembro do Popeye, que o Ricardo vai se lembrar, é que eu não sei se tinha ou tem ainda, uma torcida organizada do Grêmio que usava o Popeye de logomarca. Sim, a SRG, né, a Super Raça Gremista. Eu não sei se essa torcida ainda existe, mas se existir... Eu espero que não. Então teu cu. O próprio personagem do Popeye, ele é meio desagradável de ver, porque basicamente ele tem um saco, né, no queixo, aí ele tem tumores nos braços e provavelmente ele deve ter um câncer na garganta também, né, de tanto ele pitar e ter aquela voz de black metal dele. E não podemos nos esquecer daquela galera analfabeta que escreve Popeye, né? Tipo, P-O-P-A-I. Que nem no Orkut lá, não sei o que. O marinheiro Popeye. O Robson falou sobre o inchaço que o Popeye tem nos braços, né? Tem uma sketch do Family Guy, não tem? Além da sketch do Family Guy, isso foi zoado numa edição da revista Mad, que eles estavam zoando o Ratinho. Que foi a edição número 139, que foi publicada em 97, que daí em determinado momento colocava assim, se os desenhos animados fossem do programa do Ratinho, né, daí colocaram vários desenhos assim que eram feitos, né, zoados, né, como eles eram, e daí colocaram o Popeye, né, o incrível caso do homem que tem uma trombose nos dois braços, né? Eu me lembro que teve uma época que a Knorr lançou a sopa do Popeye, que era sabor espinafre, e que tinha propaganda na televisão. Novas sopas Knorr do Popeye. Cremosas, deliciosas, nutritivas. Vem com biscoitinhos super animados. Tem de mandioquinha, milho e, é claro, espinafre. Espinafre? Sopas da turma do Popeye. Crescer forte, agora é sopa. Mas que o gosto da sopa era uma bosta. Eu imagino, porque quem que come espinafre, cara, pelo amor de Deus, é que nem, sei lá, Giló.
Eu lembro que quando eu era pequenininho, né, que eu gostava mais do Popeye mesmo, dessa época, pedi pra mãe comprar espinafre uma vez e eu comi e realmente não queria ter comido. Quando a gente é criança, a gente come até merda, né? Então... terra também, comi, então... O que é o espinafre? Eu me lembro de um suco de laranja em caixinha chamado Táxi, que uma vez eu pedi pra minha mãe comprar. Cara, eu tomei um gole e achei uma bosta. Aí a minha mãe ela foi querer matar o resto da caixa. Eu só lembro dela dando um gole e daí falando trem ruim. Mas o suco era de espinafre? Não, um suco de laranja. É o mesmo caso aí da sopa de espinafre, né? A gente quis comprar na empolgação por causa da propaganda RTV e tomamos no cu. Só faltava tocar a musiquinha, vou de táxi. E a gente continua aqui com esse episódio do Made from TV, agora falando sobre as escolinhas brasileiras, sejam elas do Raimundo, do Barulho, Muito Louca, o Cursinho do Leão, etc, etc e etc. Esse patrimônio nacional que é o programa humorístico com formato de escolinha. Dona Gabidu, vem ao quadro. Apague a palavra sábado. Agora escreva quarta. No lugar de sábado. É isso aí, aula noturna de sábado vai mudar para quarta-feira à noite. Mas as aulas da tarde continuam no mesmo horário. Escolinha do Professor Raimundo. Aula noturna a partir desta quarta, 9h30 da noite. Pode apagar, dona Gabidu! Escolinha do Barulho. Esta aula vai dar o que falar. Cura, meu! Porque eles estão mais impossíveis do que nunca. O que que a baiana? Aí eu sou. Professora Escolinha do Barulho. Hoje, 9h15 da noite. Inclusive a minha favorita, que não tá aí na lista, que é a Escolinha do Golias, né? Mas tudo bem. Não, ela mas alto lá, senhor. É porque a do Golias, ela não era tão repetitiva, entendeu? Todas essas escolinhas aí, ela tinha a mesma dinâmica, né? A do Golias não, a do Golias focava só no Golias mesmo, né? Não tinha uma coletânea de personagens engraçados, ou supostamente engraçados, dependendo da escolinha que a gente tá falando, né? Mas enfim, essa do Cursinho do Leão eu não lembrava, o Ricardo resgatou. Não, a que ponto chegamos, né? De escolinha já foi pra cursinho. Esse quadro do Cursinho do Leão é um quadro tão asqueroso de ruim que era dentro do programa de auditório que o Leão tinha na época, não sei se era o Sabadaço, eu acho que era o Sabadaço. Não tinha um estúdio de uma sala de aula, o cenário de uma sala de aula, era no palco mesmo, ele colocava lá umas cadeiras lá de aluno, lá, né, essas cadeiras de sala de aula, 10, 12 cadeiras, né, com os personagens, uma escrivaninha que seria tipo a mesa dele, que ele seria o professor, e vamos assim mesmo, que se foda. É quase um divertir. Eu, além da escolinha do Golias que a gente falou, eu via do Raimundo, obviamente. Essa do Barulho eu não cheguei a ver, porque ela é um pouquinho antes, né? E não teve muita reprise dela. Mas a Muito Louca, cara, com o Sidney Magal, eu via e o pai adorava ver essa merda. Na verdade, a Escolinha Muito Louca é... A Escolinha Muito Louca onde é que era? Na Band ou na Record? Na Band. A do Barulho que era na Record. É, a do Barulho na Record, só que assim, era muito parecida a do Barulho com a Escolinha do Gugu, que era um quadro que passou a ter dentro do programa do Gugu na Record. Que inclusive a Escolinha do Barulho era produzida, se não me engano, pela GGP, né? Que é a produtora do Gugu, né? Que eu acho que a do Gugu começou a passar quando já não tinha mais a do Barulho, eu acho. É, não, exatamente. E a Escolinha do Barulho começou lá no final dos anos 90. E eles ficavam fazendo um revezamento de professoras, assim, que já colocaram o Gerson de Abreu, já colocaram a Eliana como professor convidado. Mas assim, os caras que mais participavam como professores eram o Miele e o Gil Gomes. E o Bem-vindo Siqueira. Ah, também. E o Dedé Santana.
Essa escolinha do barulho, sim, ela passou até 2001, eu acho, 2002, por aí. E a escolinha muito louca já foi ali em 2008, 2009, já é um tempo um pouquinho mais à frente. Eu assisti todas essas aí praticamente, mas assim, é interessante até o lance, né, da composição e da ideia da escolinha, os personagens e tudo mais. Só que é meio complicado porque, por exemplo, a escolinha do professor Raimundo, ela teve muitas temporadas, né, muitos anos no ar, muitos episódios. Geralmente você ficava repetindo os personagens e aí as piadas eram basicamente variações, né? Porque no fim meio que a punchline era sempre a mesma porra. Como se isso não bastasse, eu não sei exatamente se não tem uns direitos autorais mais bem definidos. Mas se vocês forem ver, sempre nessas outras escolinhas tinham personagens que eles eram muito parecidos, mas que eles eram outros personagens, né? Então você tinha, por exemplo, sei lá, a gostosa que vai lá rebolar e apagar o quadro. Sempre tinha uma, mas nunca era a mesma personagem, era sempre uma versão genérica. Aí você tinha o cara que era inteligente e que daí o resto da sala de aula não gostava dele, porque às vezes ele falava uma palavra que parecia um palavrão, mas daí ele explicava que não era, ou sei lá o que. Era tipo a mesma merda, só que mudava o ator e mudava o nome do personagem, mas no fim você tava vendo a mesma porra. Tinha uma época que teve até a escolinha do Ratinho, que inclusive gerou uma situação engraçada, que a Geise Arruda foi querer se posicionar contra a escolinha do Ratinho, dizendo que era uma imitação da escolinha muito louca, ou da escolinha do Gugu, na verdade, que ela participava da escolinha do Gugu. Isso, logicamente, gerou uma matéria no TV Fama. Claro, né? Poderia ser em outro lugar. O Nelson Rubens fez todo aquele sensacionalismo, né? Ok, Geise Arruda detona a escolinha do Ratinho por ser uma imitação, não sei o quê. Quando chegou a repórter da Rede TV pra conversar com a Geise Arruda, ela falando, porque tá imitando a gente, não sei o quê. Aí a repórter da Rede TV falou, até foi bem sensato da parte da repórter, mas esse formato de escolinha já existe desde a época do rádio. Começou lá depois veio com o Chico Anísio, a mais famosa escolinha do professor Raimundo. Inclusive a escolinha do Gugu que você participa é uma variação da escolinha do Raimundo, não sei o que. Então não seria também uma imitação, além da escolinha do Ratinho? E daí a Geise Arruda ficou toda sem jeito, tentando responder assim. Cara, eu me parti de rir com a cara de cu que a Geise Arruda fez ao ser colocada contra a parede pela repórter lá do TV Fama. Ela já é meio burra, né? Então numa situação dessa, realmente não tinha nem o que falar. A única coisa que eu acho que eles poderiam fazer, se eles quisessem voltar com esse formato de escolinha, bom, primeiramente, né, criem personagens novos, tentem não copiar descaradamente e não façam uma coisa muito extensa para durar o resto da vida. Mas uma coisa a se pensar é que, como todo mundo que tá nessa porra dessas escolinhas são velhos já, por que eles não fazem, sei lá, o hospício do barulho? Já faz que os caras são tudo louco mesmo, que daí justifica um monte de besteira que eles falam. Verdade. Aí uma sugestão interessante. Inclusive uma curiosidade aqui que eu acabei de constatar. A escolinha do Gugu teve uma personagem chamada Dona Deia. Você sabe quem é? Era a Andréa de Nóbrega, que na época estava separada do Carlos Alberto. Todo mundo precisa pagar as contas mesmo, né? Ela foi se enfiar lá. E aí quando terminou a escolinha do Gugu, foi mais ou menos a época que ela voltou com o Carlos Alberto. Mas aí depois seguido separaram de novo e aí não teve jeito. Eu achei que você ia falar da Dona Concessa, que é uma imitação da Filomena. É o Guguzinho da Filomena. O Guguzinho. E falando em Filomena, em off, tem uma coisa que me passaram esses dias aí, que eu não sei se isso é verdade ou se é inteligência artificial, porque eu não abri para conferir. Parece que a mulher lá que faz a Filó, ela foi contratada para ela meio que ser a narradora de um documentário que falava sobre um desastre que teve aí. Não sei se é Brumadinho, não sei, acho que é outra coisa desse tipo aí. E aí parece que ela fica falando um monte de desgraça lá que aconteceu, só que com a voz da Filó. E parece que tem uma hora que ela até fala, tipo, ai, coitada, não sei o quê. Então, cara, se isso for verdade, acho que merece até um react isso daí. Tem que confirmar se não é inteligência artificial, que os caras hoje estão fazendo de tudo. E nós seguimos com o Made Front TV agora falando de Power Rangers e Tokusatsus em geral, né? O Tokusatsu
tomou a televisão brasileira aí no final dos anos 80, com as séries que passavam na Manchete, Jaspion, Changeman e todas as outras que vieram na esteira. E aí, em 1995, estreava Power Rangers na Globo, que é a primeira temporada, que é uma versão de uma série Super Sentai chamada Zeo Ranger, e daí pra frente foi só pra trás, né? Porque Power Ranger não parou de passar mais na televisão brasileira, depois saiu da Globo, foi pra Bandeirantes, sabe Deus aonde tá agora, mas continua passando aí, inclusive também na TV a cabo. Não tem muito o que falar, né? Porque se vocês quiserem, vocês podem ver alguns reacts que a gente fez e vocês já vão ter uma ideia do que a gente tá falando. Porque geralmente, na maioria dos episódios, né, todos praticamente, tem aquela coisa de eles usarem os veículos deles, ou os robôs e coisa do tipo, que era praticamente para vender brinquedo, né? E aí geralmente eles sempre vencem o monstro do mesmo jeito e por aí vai, né? Determinados clichês aí que são seguidos à risca. Desses tokusatsu da vida, eu vi mais os Power Rangers mesmo, né? Não cheguei a pegar muito a época do Jasper e os outros ali, porque são coisas mais da época de vocês, assim, né? São coisas de uma geração anterior. Mas o senhor participou dos reacts, já é uma honra. Sim, não, aí eu participei com vocês do react do Detetive Jasper. O Detetive Jasper, quer? Aí eu fiz também esses reacts com vocês e pude ver que realmente o Jaspion, desse conjunto, né, que veio junto com ele, eu acho que era o melhorzinho dos outros, né? Não sei o que vocês acham. Ele era o mais famoso, pelo menos. Era o mais famoso, mas assim, eu particularmente eu preferia 1000 vezes o Metalder, passava na Bandeirantes. E sobre isso que você falou, de que isso é mais da nossa época e tal, até existem ainda tokusatsu que são produzidos até hoje, os Super Sentais e os Kamen Riders são feitos até hoje, mas sinceramente eu não aguento ver esses atuais, principalmente porque os personagens, quando eles estão sem armadura, parece que só tem emo emasculado e Geu como heróis dessas séries. Sim, é. Foda, porque é que nem você vê essas séries de dramas coreanos, ou sei lá o que. Ou tem as mulherzinhas que são todas iguais, né? Ou tem os caras com uma puta cara de ou mulher ou de viado. Então, você quer me enganar que o cara vai ficar com a menina ali, pô? O cara é um gaysão, vai pegar o colega dele ali, uma broderagem, sei lá. Quem vocês estão tentando enganar? Mas é isso aí, os Power Rangers, como passou, né, é uma geração de Power Rangers, né, que é um troço louco. Eu não sei se estão produzindo, ainda acho que não. Até eu acho que estão, hein? Vou averiguar aqui. Então sim, que agora é o Power Rangers Cosmic Fury. O quê? Fury? Opa, aí é bom, hein? Fury. Um monte de mulheres animalescas. O Ivan que vai gostar, hein? Cósmicas ainda. São alienígenas, gatinhas e cachorras. E a Fúria Cósmica, né? Fury. Fizeram ano passado, eu não sei se vão continuar pra esse ano, se vão inventar outra, né? Porque o que não falta é tipos diferentes de Power Ranger pra inventar. Nunca vai ter fim, nunca vai ter fim, porque enquanto existir Super Sentai no Japão, vai existir Power Ranger nos Estados Unidos, né? Porque um inspira o outro. Agora, eu lembro que quando o Power Ranger estava no ápice da fama, eles foram inventar de fazer um filme. Só que esse filme, se eu não me engano, ele não tem nenhuma cena que é de alguma coisa japonesa, né? É totalmente feito pelos americanos, né, Ricardo? Até porque a armadura deles, porque os caras vão fazer um negócio um pouquinho mais caprichado em relação à série para não correr o risco de ninguém reclamar que o filme foi um episódio estendido da série, né? Então eles fizeram uma coisa um pouquinho mais caprichada. As armaduras não eram de lycra, né, não eram de malha, que nem as roupas que eram usadas na série, eram armaduras mesmo, de metal, então assim, eles pareciam muito mais Metal Heroes do que Super Sentai. E esse filme é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, né, só pra deixar registrado aqui. Eu me lembro que esse filme passou no dia seguinte ao Brasil perder a final da Copa de 98. É a última radical, então. Liberté, égalité, fraternité, e no dia seguinte, na sessão da tarde, nós se fuder, né? Se fuder.
vamos agora falar de WWE e suas variações, sejam estrangeiras, né, o WWF, né, antes de mudar a sigla, e os nacionais, né, Telecat, Campeões do Ringue, Gigantes do Ringue, enfim, todas essas, entre aspas, competições de luta livre que passavam e que ainda passam na televisão brasileira. A gente sabe que isso aí tudo é... Aliás, isso aí não, publicamente isso tudo é orquestrado, por mais que os lutadores ainda digam que não, que é valendo, que tem uma rivalidade, tem uma coisa ali, né? Claro. E não, né? tem bosta nenhuma. Como é que o Michel Serdã vai chegar ao público e desqualificar os 3 títulos brasileiros que ele tem? Pô, tricampeão. Eu lembro do Robson falando, esse cara é tricampeão brasileiro de luta livre, mas como é que ele é tricampeão se a luta é de mentira? Como é que funciona isso? Quem paga mais que leva? Como é que é? É tipo, eu sou o dono da bola, então eu vou ganhar 3 vezes aqui. Inclusive, hoje procurando mais sobre essas versões nacionais que passavam, né, nos anos 80, eu encontrei uma coisa interessante aqui. Na OM tinha o Campeões do Ringue, que passava domingo à noite, é no mesmo formato aí do Gigantes do Ringue, que passou, né, a ser transmitido depois pela Gazeta, que as lutas eram narradas pelo Carlos Valadares. Só que nessa luta em específico, nesse vídeo que tem no YouTube, teve a participação do Galvão Bueno na época que ele tava na OM. Porque ele quis incorporar esse negócio da luta livre à programação esportiva de domingo da OM. Então ele falou um pouquinho no microfone, né, e falando, não, isso aí vai virar uma febre, isso aí o Brasil inteiro vai amar esse esporte, essa competição, não sei o que. Tá bom. Como é que você está sentindo esse público maravilhoso da Rocinha aqui, nesse momento fantástico para o início do nosso trabalho aqui na Rede OM Brasil? Valadares, é um prazer imenso, uma alegria muito grande. Nós tínhamos certeza, quando conversamos com o Luiz Carlos Batista, que ia ser um grande sucesso. Isso ia ser um grande sucesso, é uma grande festa que começa aqui no Acadêmico da Rocinha e que vai se espalhar por todo o Brasil. Tenho certeza que isso vai virar uma coqueluche nacional. Ela começa aqui na Rocinha, na essência do Rio de Janeiro, e daqui pela Rede OM vai se espalhar por todo o Brasil no grande sucesso. Vamos deixar a galera vibrar, porque eles querem ver a luta e é isso que nós queremos. Tá certo, é o nosso Galvão Bueno, diretor de esportes da Rede OM Brasil. E aí o Perninha, vai acabar o primeiro round. Soa o gongo, terminou o primeiro round. É engraçado ali que mudou a sigla, né? Que antes era WWF, mas parece que tinha uma ONG, alguma coisa assim, um negócio de animais lá, e daí pra não ficar misturando tudo lá, parece que eles mudaram pra WWE. É aquela ONG que tem o ursinho panda como símbolo. No começo, assim, quer dizer, começo não, mas quando tinha uma determinada TV a cabo lá que passava no FX, acho, alguns programas relacionados a WWE, que eu acho que era o SmackDown, o Raw, e tinha um que era o ECW na época, depois mudou o nome, não sei. Era legal de ver no começo, porque fazia tempo que eu não via esse tipo de coisa na televisão aberta brasileira, então a gente ficava vendo ali aquela falsidade toda, mas que era divertido e tal. Aquela falsidade ideológica. É. Só que depois de um tempo você começa a notar certos padrões, né? Começa a encher o saco, porque basicamente tem os queridinhos lá que nunca perdem, tipo, sei lá, o Undertaker, ele nunca perdia nenhuma luta, o John Cena, acho que nunca perdia também. Cada um meio que inventa um golpe especial, característico e tal, então é sempre aquela coisa tipo, se o cara der esse golpe, ele vai ganhar. Então, às vezes ele tentava dar o golpe, daí o outro escapava. Aí, quando não tinha mais jeito, ele ia lá, dava o golpe e ganhava do cara. Só que aí você fica pensando a lógica do negócio, né? Tipo, pô, a gente tem uma luta aqui, que o cara deu 70 socos na cara do cara e deu 47 chutes na mandíbula do maluco. Aí o cara não perdeu a luta. Aí só porque o cara fez uma micagem lá e deu um chute diferente, daí, nossa, é o golpe especial do cara, então ele venceu a luta. Tipo, ele não poderia ter vencido a luta antes de fazer isso. É que nem no boxe, né? Que às vezes o cara tá apanhando que nem um cachorro em cima do ringue, ele muito provavelmente perderia a luta por pontos.
Só que daí ele consegue acertar uma única porrada. Essa porrada entra, sei lá, no queixo do cara, apaga o cara e ele, que perderia por pontos, acaba ganhando por nocaute. Daí então, tipo, começou a encher o saco. Daí eu me afastei um pouco disso daí e tal. Só que daí esses tempos estava passando de madrugada na Band, que eles estão transmitindo a tal da BWF, né? É Brazilian Wrestling Federation. Que eles chamam de telecat também, né? Que é a forma deles falar wrestling. Uma coisa que diferencia da WWE, bom, obviamente o orçamento do negócio, né? Claro. É um negócio muito mais capenga e tal. Só que eu ainda tô preferindo assistir esse BWF ultimamente do que a própria WWE, porque parece que tem mais variações, assim. Por exemplo, nas lutas, geralmente para começar eles fazem round único. Então não tem putaria de ficar interrompendo a luta e tal, e os caras se matando lá por 10 minutos seguidos. Eles até têm, de repente, um golpe característico, alguma coisa assim, só que eles não dependem desse golpe para ganhar a luta. E é interessante porque sempre tem umas reviravoltas assim, tipo, os caras vão dar um golpe, daí o outro escapa, daí dá uma pirueta, não sei o que, então parece que tem assim uma preocupação maior em fazer uma coisa mais interessante do que ficar enrolando, né? Nem tem lá na WWE, porque as lutas que passam lá é tipo a encheção de linguiça pra você comprar o pay-per-view e ver a luta que presta, tipo, vamos ganhar a rivalidade aqui, não sei o que, aí é só no pay-per-view. Eu tô achando legal assistir a BWF, eu recomendo que vocês assistam. E uma coisa legal também é que geralmente eles não se limitam a fazer lutas de 1 contra 1. Então às vezes tem um monte de loucura lá, de 4 caras ao mesmo tempo no ringue, uma suruba muito louca lá. Então eu tô achando que eles estão tendo uma certa preocupação em fazer uma coisa mais diferenciada. Só que infelizmente não tem verba, né? Não tem orçamento, porque se, sei lá, o SBT comprasse essa porra e desse lá R$1 bilhão pra fazer um negócio bem foda, eu acho que eles iam começar a subir de nível. Eu acabei de me lembrar aqui de duas coisas. A primeira é que o WWF, o WWE, ele chegou a passar um período na Manchete, inclusive narrado pelo Carlos Valadares, que é dessa história aí com o Galvão Bueno, que era ele narrando com os comentários do Bob Léo. E uma outra coisa que eu me lembrei aqui, que era do Glow, o Luta Livre de Mulheres que passava no SBT. Esse eu não cheguei a lembrar, não. Eu vi acho que 1 ou 2 episódios quando era pequeno, e esses tempos eu tava atrás disso no YouTube. Cara, mas era muito ruim, assim. E também era puxado pro lado da comédia e tal, mas era muito escroto. Você falou aí sobre a questão do orçamento, né? Você não acha que os personagens dessa versão que tá passando aí na Band não poderiam também atuar em filmes que nem os personagens do WWE? Que nem tipo o Escorpião Rei, o Escorpião Gay, né? E 12 rounds. O pior é que os 12 rounds 1 e 2 são bons. Apesar que eles são uma cópia descarada do Duro de Matar 3, mas beleza. Até aquele filme que é dos anos 80, que misturava meio ficção com terror, que é aquele Eles Vivem, do John Carpenter, o protagonista é um cara do WWE, né? Pior que esse filme aí eu assisti faz uns tempos aí. Só que eu fiquei meio decepcionado com o final, achei que foi meio broxante. O Hulk Hogan também saiu de lá, não? Que tem aquele super filme dele, Uma Babá Quase Perfeita, que é um grande filmaço. Deveria ter vencido 10 Oscars. E a gente encerra esse episódio do Made from TV falando de reality shows. E aí vai tudo, né? Big Brother, A Fazenda, Casa dos Artistas, Quilos Mortais, Acumuladores, Grávida aos 16. Aí tem o Gosto do Freguês. Tem aquelas séries lá do Discovery Home Health que é só de reforma de casa. Isso aí tem umas 10 diferentes, né? Irmãos à Obra. Tem aquela mãe e filha lá de Indiana, lá que eu esqueci o nome lá agora, mas que também fazem reforma pra caralho. Tem vários tipos diferentes, cara, de coisa de reforma de casa, que é um troço louco, né? A gente acaba até ficando meio abobalhado. Agora, sem dúvida nenhuma, o meu reality show preferido é o Apartamento das Modelos, que passava em 2002 na Rede TV, baseado na Casa dos Artistas. Não tinha também o ônibus das modelos ou alguma coisa assim?
Porque eu lembro que teve uma parada de um reality show que eles tentaram fazer, tipo, num ônibus, assim, tipo um trailer, sei lá o que. Parece que flopou geral. Indo na onda do Big Brother, a Casa dos Artistas tem a maior série de putaria por metro quadrado, que é o tal do De Férias com Ex. Eu não cheguei a ver nenhum episódio disso daí, mas pelo que me falaram, realmente é uma putaria. Só que aí você fica pensando, né? Por que alguém veria isso se pode ver pornô hardcore no Pornhub, ou Xvideos, É, ou sei porque lá o quê, eles né? acabam não mostrando as trepadas, né? Porque é gravado o programa, né? Não é igual o Big Brother tem os pay-per-view ao vivo, né? Esse De Férias com Ex não tem ao vivo. Então, eles editam tudo trepado. Então não adianta, né? Tu precisa olhar. Tinha que ter um reality show desse tipo, só que só com gente horrível. Mas tinha a Casa dos Desesperados dentro do programa do Sérgio Malandro. É, mas eles não faziam sexo. Tem aquelas séries lá que a gente viu, as séries não, que é um reality show, não deixa de ser um reality show, que é aquelas séries que a gente reagiu, né, Robson? Que é o The Button, aquele, tem outras coisas também que a gente viu, né? O Quilos Mortais, por exemplo, eu acho um programa legal, só que é foda porque cada episódio tem 1h30 mais ou menos, então você tem que assistir com a velocidade de 2 o bagulho. Por mais que sejam pessoas diferentes e cada um reage de uma certa forma ao tratamento e tal, no fim das contas é sempre um cara que é um gordão escroto e provavelmente vai fazer tudo errado, não vai conseguir emagrecer bosta nenhuma e você perdeu 1h30 assistindo o cara, que é o prazer culposo, só que você fica ficar com raiva, é hate watch. E o Big Brother não tem nem o que falar, né? Essa porra ainda tá passando aí. Eu vi uma notícia que a Vanessa Camargo foi expulsa porque brigou com não sei quem, é verdade isso? Diz que foi expulsa, eu não tô assistindo, mas eu tenho uns amigos que assistem, né? Mas pior que é verdade. Eu não vi, mas passei no quarto da empregada e tava passando. Assistindo. Mas realmente eu tenho uns amigos que assistem essa bosta num grupo que eu tenho sobre futebol e eles assistem, fazer o quê, né? Eu não posso salvar o mundo, né? Aqui se você entrar num grupo de Big Brother, eles falam de futebol, né? É, exatamente. Aí eles falaram que ela foi expulsa porque teria agredido um fulaninho lá, um tal de Davi, e ela teria sido uma irresponsável a fazer isso e tal, e aquela coisa toda. A agressão que ela deve ter cometido, sei lá, enfiou o dedo na cara do cara, né? Porque eu não fico imaginando ela chutando o rim de alguém, sei lá. Não, mas sabe qual que é a maior agressão que ela pode ter cometido com o cara? Ter cantado pra ele. Mas é isso aí, o Big Brother, inclusive, esse ano tá meio flopado, né? Não tem muita gente fazendo muitos comentários sobre ele. A tendência é cada vez diminuir a audiência, né? Porque encheu o saco já, né? E uma coisa chata que eu acho é que antigamente, pelo menos não sei se no Big Brother era assim, mas pelo menos na Fazenda era. Quando tinha alguma prova, era tipo, ó, a prova é isso e tá acabado. Daí agora não, qualquer merda que eles vão fazer lá de prova é sempre... Óbvio, porque vocês vão ter que simular aqui que vocês estão entregando um pacote de merda que foi enviado pelo Mercado Livre, ou então agora vocês vão ter que ver quem enfia mais salsicha sadia na bunda, e não sei o que. Sempre tem que ter uma porra de um patrocínio, mano. Claro, tipo, os caras beleza. Morrendo de fome, né? Não, beleza, os caras podem fazer o patrocínio e tal, mas precisa fazer uma prova que envolve a merda do patrocínio? Porra, aí já é demais. No episódio de hoje... Popeye, Pokémon, Big Brother Brasil, WWE, Luta Livre na TV, Power Rangers, Scooby-Doo, Teletubbies. Programas repetitivos e formulaicos da TV brasileira. Muito bem, esse foi o primeiro episódio da 4ª temporada aqui do nosso Made from TV. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado, comigo estiveram aqui Robson Grossman, do site robsongrossman.com, e o @Vini_Lorenzi, Vinícius Lorenzi, Robson, Vinícius Robson. Dê aí a consideração final de vocês para os nossos ouvintes.
Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu aí essa primeira saga do Made Front TV, já que a gente falou muito de série hoje, né? Este ano de 2024. E vocês que acharam que faltou alguma coisa, comentem pra uma parte. Aí eles vão comentar assim: eu acho a série Made Front TV a mais repetitiva de todas. São 3 Zé Ruelas que todo mês ficam falando mal de 10 bostas diferentes. Então gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha esse podcast maravilhoso. Tem aí uns amigos do grupo Patrulha da TV que ouvem aqui o podcast Made Front TV, eles adoram. Então um grande abraço para todo mundo desse grupo que acompanha aqui. Se inscreva aí no canal e fiquem atentos que logo logo uma opinião volta e as outras imundícias volta também, volta a todos. Eu gostaria de fazer um jabá aqui, né, do meu site www.robsongrossman.com. Já está disponibilizado, provavelmente quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai estar um tempinho já disponível no site, uma história nova do Lula Rob, que é a minha série em quadrinhos, e aparentemente agora o negócio engrenou e todo mês realmente vai ter uma história nova, porque eu falava isso, mas isso acabava não acontecendo, demorava 1, 2, 3 meses para surgir uma história nova, mas eu consegui, por questões estritamente profissionais, trocar o desenhista, então agora ele vai conseguir entregar realmente todo mês uma história nova, com o mesmo traço, a mesma qualidade que até então estava sendo feito. Então começou uma saga nova, um arco novo do Lula Rob, que é a Ilha das Confusões, que é uma série que o Rob ele se fudeu lá e basicamente o Lula vai ter que resgatar ele com a ajuda da Mary, do homem que surge do nada e da avó deles, a Moma. E tem umas waifus piratas e tem o papagaio Lorenzo, né? Entendeu? Lourenço. Então, ele vai ter a voz do Ricardo imitando o papagaio, né? Se fosse dublado. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. Parabéns pra você. É isso aí. Então leiam essa parada aí, que no mês que vem vai ter a continuação, né, a parte 2 da história e por aí vai, até o final do ano. Muitas merdas pra vocês lerem. A gente encerra aqui o Made Front TV, não sem antes eu lembrar a você, querido ouvinte, que você pode entrar lá no meu Instagram, @sargentohamster, para saber de tudo que eu ando fazendo aí, além do Made Front TV, além de uma opinião. Eu me meti também em outros 2 podcasts, o Só Bate Quem Erra, que fala de futebol, esse exclusivo no Spotify, e também o X Entreveiro, junto com o nosso amigo Alex Ferreira, mas mais detalhes você fica sabendo lá no meu Instagram. Agora você também pode acessar aí os links referentes ao Produções Sem Qualidade no nosso Linktree, que é o linktr.ee/prodesquale. Você entra lá e fica sabendo de todos os nossos contatos, todos os nossos links aí do Produções Sem Qualidade. Encerramos aqui então o primeiro episódio da 4ª temporada do Made Front TV. A você que ficou ligado aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Rede Tupi. Podcast Made Front TV.